teleaula de hoje vai ser sobre rotulagem nutricional, a nova resolução publicada pela Anvisa recentemente. Inclusive, gostaria de pedir desculpas, porque a propaganda foi como minuta da resolução e agora eu já estou aqui apresentando a resolução. Eu sou uma pesquisadora da área e realmente eu não fico verificando o Diário Oficial da União, e em pesquisas, em buscas, eu não tinha visto a publicação, ela não ficou disponível, para a gente estar verificando, né? O que eu tinha era a minuta, aí até a semana passada a minuta desapareceu e agora tenho a resolução já da diretoria colegiada, número 429, sobre rotulagem nutricional, e também a instrução normativa número 75 de 2020, que fala dos aspectos técnicos da rotulagem nutricional. Então, essa atualização da rotulagem nutricional foi muito esperada pelos consumidores, pela comunidade científica, pelos profissionais da área de saúde. Ela foi muito discutida e algumas coisas a Anvisa acatou, outras não, mas a gente já tem aí muitas mudanças que nós temos que estar atentos, né, para elas. Então, essa resolução ela foi aprovada em 8 de outubro de 2020, publicada em 9 de outubro de 2020. É bom a gente guardar essa data, porque a gente tem o prazo aí de adequação a essa nova resolução, né? A instrução normativa, que tem os aspectos técnicos, né? Então, algumas resoluções foram revogadas, outras resoluções relacionadas à rotulagem foram reescritas, e aqui eu vou trazer alguns aspectos para vocês, né? Primeiro, sobre os prazos de implementação e adequação, né? Então, a gente tem a publicação das normas, depois alguns alimentos, a maioria, na verdade, vai demorar 24 meses para entrar em vigor. Outros alimentos, depois desses 24 meses, mais 12 meses, esses outros alimentos são alimentos da agricultura familiar, de pequenos empresários e outros, né? E, finalmente, o último segmento, que vai ser 36 meses após a resolução entrar em vigor, que seriam, então, 60 meses. A gente tem aqui, nesse slide, as datas, né? Então, a maioria dos alimentos, até 8 de outubro de 2022, eles têm que se adequar a essa rotulagem. Depois, alguns outros alimentos específicos, até 8/10 de 2023. E, finalmente, os alimentos seriam as bebidas que têm as garrafas retornáveis. Elas têm 5 anos para se adequar a essa resolução. E, com certeza, os alimentos que estiverem sendo comercializados que estavam no mercado até 9 de outubro de 2020, mesmo que a validade seja 2 anos, 3 anos, ainda vai valer, né? Tem esse parágrafo único da resolução. Aqui a gente tem um resumo geral das mudanças, né? São muitas mudanças, eu vou trazer os aspectos gerais. Numa próxima teleaula nós falamos sobre cada uma das mudanças mais especificamente. Eu hoje vou falar um geral dessas mudanças, né? Então a gente tem a melhoria da legibilidade das informações nutricionais, eu estou indo ali da esquerda para a direita, superior para inferior, né? A inclusão de novos nutrientes importantes para a saúde, que ali seriam açúcares totais e açúcares adicionados, eles vão ter que estar incluídos na tabela nutricional.
obrigatoriamente em todos os rótulos, né? A inclusão da declaração dos valores nutricionais por 100 gramas ou ml do alimento, para ficar melhor em termos de comparação, porque a gente tem muita legislação internacional que é por 100 gramas, também a gente tem as alegações nutricionais que é por 100 gramas, então para facilitar a informação tanto da porção, tanto pela porção mesmo, quanto por 100 gramas, né? A inclusão da declaração de nutrientes do número de porções por embalagem. Isso é muito importante para o consumidor, porque o consumidor, ele pensa que uma porção, por exemplo, é um pacote de bolacha, e na verdade, às vezes, dependendo da bolacha, são 4, né? Então, na informação no topo da tabela vai ter quantas porções uma embalagem vai conter. Isso foi um grande avanço, né? E a atualização dos valores diários de referência, desse VD que a gente tem ali, percentual de VD. Nós vamos ver especificamente para cada nutriente como que foi essa mudança. Também uma mudança muito esperada, né? Em relação às legislações, né, de rotulagem, a resolução número 259, que é sobre rotulagem geral, deixou de ter validade. A resolução 360, que era sobre rotulagem nutricional, 359, que era sobre porção de alimentos, também deixou de ser, de estar valendo. E a resolução 54, que falava sobre informação nutricional, né? E foi reescrita aí algumas resoluções. No meu ponto de vista, o mais importante aspecto dessa nova resolução é sobre a rotulagem nutricional frontal. O que é isso, né, essa rotulagem nutricional frontal? Seriam alertas para aqueles alimentos que têm açúcar adicionados em uma quantidade elevada, tem uma quantidade elevada de gorduras saturadas e de sódio. Então, essa rotulagem frontal, rotulagem nutricional frontal, né? Inclusive teve uma mudança aí, tinha um nome chamado rotulagem frontal de advertência, rotulagem frontal de alerta, e hoje a gente chama apenas de rotulagem nutricional frontal. São para esses 3 nutrientes e os limites definidos no anexo, né? A gente tem aqui o anexo 15 da instrução normativa número 75. Essa instrução, ela detém as informações técnicas da resolução 429. Então, o alimento que é sólido, que tiver mais que 15 gramas de açúcar adicionado, ele vai ter que ter uma rotulagem nutricional frontal. Nós vamos ver aqui nos próximos slides como que é essa rotulagem, né? Então, é uma lupa, o nome do nutriente, dizendo que ele está alto, né? Ele tem alto teor de açúcar adicionado. E geralmente, né, sempre é a metade para alimentos líquidos. Então, aquele que tem mais de 7,5 gramas por 100 gramas, ou seja, 7,5% de açúcar adicionado, ele vai ter que ter estampado em seu rótulo a declaração que é alto teor em açúcar adicionado. O mesmo acontece com gordura saturada. Ele vai ter alto teor em gordura saturada, se for 6 gramas por 100 gramas de alimento sólido, ou 3 gramas de gordura saturada por 100 ml de alimento líquido. E para o sódio, acima de 600 miligramas ou 300 miligramas no caso de líquido, né? E aí a gente tem um exemplo só, né, de como que pode ser essa rotulagem. Então, pode ser que um alimento ele tenha ou só a gordura saturada, ou só o sódio, ou só o açúcar adicionado. Então, ele vai ter uma das figuras ali, que está ali definido como um nutriente, e às vezes ele pode ter 2 nutrientes, então gruda as 2 figuras, né? Então, por exemplo, se ali o primeiro exemplo, ele é alto em gordura saturada e em sódio. Então, ele vai levar essa figura, então pode ser no outro formato, no formato vertical, né? Todos esses formatos são permitidos para aqueles
alimentos que têm alto teor em 2 nutrientes, né? E a gente tem aí um exemplo de alimentos que têm alto teor em 3 nutrientes, né? Então, teve proposta do IDEC, essa foi a proposta da Anvisa, que no final foi a que foi aprovada, e a gente tem em outros países outros modelos, né? A que o Brasil vai usar vai ser essa. Então, essa rotulagem frontal, ela tem algumas especificidades. Por exemplo, alimentos com rotulagem frontal de açúcar adicionado não pode ter alegação para açúcar e para açúcar adicionado. Então, não pode dizer contém açúcar, reduzido em açúcar, ou qualquer outra alegação relacionada a açúcar adicionado. A alegação são dizeres opcionais, muitas vezes usado como informação para o consumidor, mas muitas vezes pode ser usado também como informação de aumentar o mercado do alimento, né, de propaganda, né? Alimentos com rotulagem frontal de sódio não pode ter alegação para sódio ou sal, então não pode dizer que ele é reduzido em sódio. Por exemplo, pode ser até que um alimento tenha 1000 miligramas de sódio por 100 gramas, e aí ele teve redução de um percentual, foi para 800 miligramas por 100 gramas, mas ele continua com excesso de sal, com alto teor de sal, né, de sódio, desculpa, misturando aí sódio com sal, e aí ele vai ter que ter obrigatoriamente aquela lupinha dizendo que tem alto teor de sódio. Então ele não pode dizer que ele foi reduzido em sódio, né? Porque ele, com essa lupinha ele não pode ter mais nenhuma outra alegação a não ser a lupinha. Então é uma condição que tem que tomar cuidado aí a indústria de alimentos na hora de estar colocando o alerta, né? O dizer em cima do rótulo. Alegações não podem estar na parte superior do painel principal, caso o alimento tenha rotulagem nutricional frontal. Então, também tem essa questão da alegação, nós vamos ver aqui alguns exemplos de alegação, tá? Então, não pode ficar ali do lado da lupinha, tá? Então, o consumidor pode associar a alegação com a lupinha, então não é legal para o consumidor, tá? A resolução 360, que tinha sido promulgada no dia 23 de dezembro de 2003, deixa de ter validade, né? E agora vai ter 24 meses para as indústrias se adequarem. Em relação aos nutrientes declarados, né, até 2 anos a gente ainda vai ter alimento ainda com essas informações aí na tabela nutricional, que é valor energético, carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar, sódio, vitaminas e minerais acima de 5% do VD, né, que seria ingestão diária recomendada, o valor diário de referência, né, tem essas terminologias. E aí agora a gente viu ali que tem açúcar total e açúcar adicionado além, né, como nutriente além para ser declarado. E as vitaminas e minerais também continuam como optativo, só que foi promulgado novos valores de referência, nós vamos estar olhando ali. Então, só o açúcar total e o açúcar adicionado que foi colocado aqui como novidade em termos de nutrientes, né, a serem adicionados. E os termos permitidos, então a resolução 54 de 2012 deixa de ter validade e o anexo da resolução 429 passa a vigorar. Esse anexo 19 tem os termos autorizados para a declaração de alegações nutricionais. Então, ele pode ser o termo baixo, e aí baixo em, pouco, baixo teor, leve, muito baixo, muito leve em, não contém, livre de, 0, sem, isento de. Repararam que, e aí a gente, sem adição de, 0 adição de,
alto conteúdo de, rico em, fonte de, com, contém, reduzido em, menos teor de, light em. Então, o light ainda continua sendo permitido, né? E aqui no anexo 20 a gente tem os critérios para a composição de rotulagem que devem ser atendidos para a declaração de alegações nutricionais. Então, eu coloquei só o exemplo aí de valor energético. Na instrução normativa vocês vão ter o exemplo de tudo. Então, alterou da resolução 54/2012. Então, quem trabalha com recomendação nutricional, quem é curioso sobre as informações no rótulo, né, que é uma forma de educação nutricional, de instrução para o consumidor, tem que agora começar a prestar atenção nisso. Então mudou algumas coisas, né? Para você dizer que não contém valor energético, ele tem que ter o máximo de 4 quilocalorias por porção de referência, por 100 gramas ou 100 ml ou por embalagem individual, quando for o caso, né? Então, usar quilocaloria, quilocal, ao invés de valor energético. Então, mudou, né? Agora vai ser quilocalorias e tal. Podem ser usadas em substituição à expressão valor energético. Então, tudo pode ser usado. Detalhe ali que o quilocaloria, o quilo é minúsculo, né? Só um detalhe mesmo, porque já vi quilo escrito com letra maiúscula, quilograma com letra maiúscula em vários locais e não é o correto, né? Baixo teor em valor energético, em quilocaloria ou caloria, né? Para um alimento que tem até 40 quilocalorias por porção ou 40 quilocalorias por 50 gramas ou 50 ml para porção menor do que a porção ali. Então, mudou algumas coisas, né? E quando for reduzir, tem que ter uma redução mínima de 25% e aí tem um outro critério ali que eu nem coloquei. Então, na forma simplificada, né? Então, se a gente tem aqueles nutrientes que são obrigatórios de serem declarados. E aí, quando ele tinha menos do que 0,5 para carboidrato, proteína, gordura, né? Tem os valores lá que são considerados para você dizer que não contém. E aí, você simplesmente no fim da tabela colocava lá não contém quantidades significativas de, não precisava constar da tabela. E a resolução simplificada o formato simplificado para a nova resolução, ela está aqui, né, nesse anexo 10. Os requisitos, né? Então, e aí tem aí a tipografia, onde é que fica, onde é que não fica, né? Então, texto para declaração simplificada, não contém quantidades significativas de, e aí colocar o nome dos nutrientes, né? E nessa nova resolução, na instrução normativa, mesmo na resolução, tem vários dicas, né, de formatação, tamanho de número, onde é que fica, tamanho de letra, onde é que fica, onde é que não fica. Ajudou bastante as gráficas, né, ou pelo menos padronizou, regulamentou, né. E aqui, no caso, por exemplo, tem outros exemplos aí de formatação, mas a gente vai ali na forma de declaração de minerais, né. Então, minerais por 100 gramas, porção e aí coloca o percentual de VD, né? O cálcio, coloca o percentual do VD. Então, ali tem na declaração simplificada de minerais e vitaminas, qual é o parâmetro e como que a gente pode colocar a declaração, né? Então, vai ter que colocar lá, né? 0 micrograma e 0% do VD, vai ter que repetir isso daí. E agora o cálculo do valor calórico, valor energético, caloria, quilocaloria, isso já tinha na resolução antiga, 4 quilocalorias para carboidrato, 4 quilocalorias para cada grama de proteína, 4 para gordura, e aqui a gente tem novidades, né? Quais novidades?
Para álcool, 7 gramas, então agora as bebidas alcoólicas também vão ser obrigadas a ter informação nutricional. Maravilhoso. Eu sempre falo que um dos grandes perigos são as calorias líquidas, né? Os ácidos orgânicos, 3 quilocalorias para cada 1 grama, lactol, xilitol, então aumentou aí os álcools, né, que tem valor calórico em relação à resolução 360, e uma grande novidade é sobre as fibras solúveis, né, exceto a polidestrose. Então, a fibra solúvel, ela vai contabilizar no cálculo do valor energético do alimento como 2 quilocalorias para cada 1 grama de fibra, né? Como a FAO já dizia desde 2003, né? Só que a FAO dizia que era para fibra no geral, quando era uma dieta, uma mistura, um alimento com vários tipos de nutrientes. E aí agora nessa resolução ela está dizendo que a gente vai contabilizar quando tem fibra solúvel, né? E o interessante é que na declaração de nutrientes a gente não é obrigado a declarar fibra solúvel, só fibra total. Então você só vai contabilizar quando você declarar o teor de fibra solúvel, né? Para poder ficar mais inteligível ali para o consumidor. E o valor diário de referência, ou o VD, como a gente conhece ali no rótulo, né? Então, antigamente era esse VD, então a gente tinha 200 quilocalorias para valor energético, 300 para carboidrato, 75 para proteína, 55 para gordura total, 22 para gordura saturada, 25 para fibra e 2.400 miligramas para sódio, né? O que mudou, né? A gente tem aqui aqui tem todos os valores diários de referência, tem vários nutrientes, e vocês viram que não são todos que são obrigados a estar na tabela nutricional. Eles só vão constar da tabela nutricional se tiver uma alegação relacionada a algum desses nutrientes, por exemplo, falar alguma coisa de gordura, aí tem que botar todas as gorduras, todos os tipos. Tem que colocar gordura total, gordura saturada, trans, monoinsaturada, poliinsaturada. Se falar alguma coisa de ômega 3 e ômega 6, tem que colocar, e o colesterol também. Então, esses nutrientes só vão constar da tabela obrigatoriamente se houver uma alegação para eles, né? E o que a gente tem de novo é a gordura total, que de 75 baixou para 65, a gordura saturada, que de 22 baixou para 20, a gordura trans, não sei se vocês lembram, né? Claro, qualquer um que vai ter um alimento aí perto de você vai ver no rótulo, tem ali 2 asteriscos e embaixo da tabela está dizendo VD não estabelecido. Agora a gente tem o VD estabelecido de 2 gramas por 2.000 quilocalorias, né, que é o 100% ali do alimento. E bem interessante também é o valor diário de referência para sódio, né? Então a gente se adequou às recomendações da OMS, que dizia que já há muito tempo diz que tem que ser o consumo de até 2.000 miligramas por dia, e na resolução antiga estava 2.400 miligramas. O novo VD para vitaminas e minerais também foi promulgado, né? Estava muito antigo. E aí a gente tem um VD para grupos específicos, né? Bem interessante. Então, a rotulagem geral, a gente tem o VD geral, mas para alimentos específicos nós temos o VD específico, né? Então, por exemplo, VD para fins de rotulagem nutricional dos alimentos para fins especiais não contemplados no parágrafo 6º do artigo 8º da resolução 429, né, que tem uma indicação para grupos populacionais específicos no seu rótulo, e dos suplementos alimentares. Então a gente tem VD para criança de 0 a 6 meses, de 7 a 11 meses,
de 1 a 3 anos, de 4 a 8 anos, de 9 a 18 anos, acima de 19 anos, gestantes e lactantes. Muito interessante, né? Então a gente tem VD de quilocalorias, né? Vamos reparar aqui para lactentes vai para aumenta, né, o teor de carboidratos, para os adolescentes a gente tem um aumento ali de 375, os açúcares adicionados para lactantes também tem um VD aumentado, proteínas VD aumentado para grupos que necessitam, né? Então estou aqui só apontando alguns casos. E a gente tem também a fibra alimentar aumentada para gestantes e lactantes e para os adolescentes, né, de 9 a 18 anos, as crianças de 9 a 18 anos, que é 38 gramas ao invés de 25, como é para os adultos. E o sódio mantém, né? E para as crianças é lógico bem menor. E regras de arredondamento, né? Então, na resolução antiga, a gente tinha arredondamento, né? Então, geralmente, a maioria dos nutrientes menor que 0,5, você podia dizer que é 0. Nutriente de 1 a 10, tinha que dizer com um dígito. Então, por exemplo, 2,5, né? Agora, se era 15,5, não era para dizer assim, era para dizer 15, né? 15 gramas, agora abaixo de 10 com uma vírgula, né, 2 dígitos. Agora, para fórmulas infantis, fórmulas para fórmulas para nutrição interal, produtos destinados ao processamento industrial e produtos para serviços de alimentação, não pode arredondar, né? Então, mesmo que tenha 0,4 gramas, tem que colocar lá que tem 0,4 gramas, se tem 15,5, tem que colocar que tem 15,5, não tem regra de arredondamento para esses alimentos, né? Agora aqui, nesse anexo, né, da Instrução Normativa 75, nós temos as regras de arredondamento, geralmente mantém aí o que estava na resolução antiga, a não ser as exceções, né, que apareceu na nova resolução, tá? E tem também a questão dos alimentos com miligramas e microgramas, isso não tinha na resolução antiga, né? E aí ele tem ali a condição, né? Vamos ver ali na coluna ao lado direito. Quando a segunda casa decimal for 0, declarar os valores com um dígito decimal. Para os demais casos, declarar os valores com 2 dígitos decimal. Então, se é miligrama ou se é micrograma, é para ter, menor que 1, né? É para colocar 2 casas depois da vírgula, né? 2 dígitos decimais. E a declaração de nutrientes, né? Então, até então a resolução permitia somente por porção e agora a gente tem obrigatoriedade por porção e por 100 gramas, né? E o tamanho da porção também mudou, está no anexo 5 da Instrução Normativa número 75, né? Antes a gente tinha uma resolução inteira, nesse anexo 5 tem lá umas 3, 4 tabelas só, bem pouco. E aí também tem o anexo 6 que fala sobre regras de arredondamento para expressão do número de porções na tabela de informação nutricional. Vai que a embalagem ela vai ter 4,5 porções. Como que eu vou expressar isso? 4,7. Como que eu vou fazer esse arredondamento para eu expressar a quantidade de porções que eu tenho na embalagem, já que vai ser uma obrigatoriedade essa quantidade de porções que tem dentro da embalagem, né? Então tá nesse anexo 6. O número de porções tem que ser declarado. Outra coisa que já tinha na resolução antiga, mas acrescentou duas medidas caseiras além, né? Na resolução antiga a gente não tinha ali colher de chá, e aí eles acrescentaram as medidas caseiras, o tamanho das medidas caseiras para a gente para se declarar a porção do alimento, né? Para medir a porção. Então, se vai dizer que é uma xícara de 200 ml, né? A gente tem xícaras de vários tamanhos, a gente sabe disso,
e aí é para usar uma xícara padronizada, é para usar um copo padronizado, né? Então isso daí foi melhorado da última resolução com 2 medidas caseiras a mais. E aí a gente tem os módulos de declaração da tabela de informação nutricional, né? Que pode ser aí, esse é um exemplo vertical, a gente tem um exemplo horizontal, tem exemplo quebrado, né? A gente tem novas redações, né? Também. E aqui eu não trouxe todas as novas redações, porque seria muito cansativo para vocês, né? Quem sabe uma nova, a gente vai redação por redação, mas no geral as redações, elas acrescentaram uma frase, em várias resoluções, acrescentou uma frase dizendo assim: não é permitida a alegação de propriedade funcional e de saúde, com exceção de... Então, essa frase está em muitos alimentos, né? Aqui eu fiz um compilado de todos os anexos que foram incluídos na Instrução Normativa número 75, né? Então, nesses anexos, a gente falou que essa Instrução Normativa é um anexo técnico, né? Então, aí tem todas as condições, os requisitos para os alimentos serem declarados, né? Então, por exemplo, o anexo 1, ele diz que define a lista de alimentos cuja declaração de tabelas de informação nutricional é voluntária. Então, ali diz alguns alimentos que essa tabela é voluntária, né? Então, por exemplo, alimentos que tem só um ingrediente, então se ele quiser dizer, colocar voluntário, tá? O anexo 2 define os valores diários de referência, né, que a gente viu ali que mudou. O anexo 3 define as regras para arredondamento. O anexo 4 ele define as quantidades não significativas de valor energético e de nutrientes e sua forma de expressão na tabela de informação nutricional. O anexo 5, o tamanho das porções. O anexo 6, regras para arredondamento do número de porções dentro de uma embalagem. O anexo 7, os tipos de utensílios domésticos, né? A gente falou especificamente cada um desses. O anexo 8, o VDR para grupos específicos. O anexo 9, aliás, 11, né? Eu não coloquei todos os anexos, que eu não achei importante trazer. O anexo 11 define os nomes dos constituintes ou os nomes alternativos e abreviações, né? Como é que a gente pode fazer aí algumas abreviações na tabela de informação nutricional. E o anexo 15, os limites de açúcares adicionados, as gorduras saturadas, foi o que eu trouxe para vocês lá, né? 15 para açúcar, 600 para ter a rotulagem nutricional frontal, 600 miligramas para sódio. E aí, finalmente, o último slide que eu trouxe para vocês é o anexo 19, que define os termos autorizados para declaração de alegação nutricional. O anexo 21, que define os critérios de composição e de rotulagem que devem ser atendidos para a declaração das alegações, né? Então, das alegações nutricionais. A alegação nutricional é aquela da resolução 54, né? Reduzido, alto, rico em fonte. O anexo 21, perfil de aminoácidos para declaração de alegações nutricionais de proteínas, muito interessante, né? Então ele vai lá descrever a quantidade de aminoácidos e quantos devem ser dos essenciais, qual que é a quantidade que deve ter. E o anexo 22, os fatores de conversão para a determinação do valor energético dos alimentos, né? Que a gente viu ali que tem algumas novidades, que tem alguns álcools além, né? E o caso da fibra alimentar solúvel. E o anexo 23
E 3, finalmente, define já falei, os fatores de conversão de nutrientes, né? Então é isso que eu trouxe para vocês, um geralzão aí das novas regras de rotulagem nutricional. Nós vamos nos deparar com isso. Eu trouxe quentinho do forno, né? Acabou de ser publicado e acessível a todos, né? Porque tinha sido publicado dia 9 de outubro, mas eu não tinha, com todas as minhas pesquisas, encontrado, eu só tinha encontrado a minuta, né? E só recentemente que ficou disponível aí essa publicação. Até gostaria de entender aí o que foi que aconteceu, né? Publicou dia 9, mas eu não vi, né? Não sei como. E eu estava até esperando ser dia 23 de dezembro, como aconteceu com a última, né? E as empresas agora têm que se adequar, os profissionais de saúde têm que entender, e os consumidores só se beneficiaram. Tudo de bom. Feliz Natal.